Olá, segundo ano do ensino médio, tudo bem com vocês? Hoje nós teremos aula de produção de texto, certo? De redação. E iniciaremos o módulo 6. Começaremos a trabalhar o capítulo 16, certo? E falaremos sobre as sequências e os gêneros textuais argumentativos. Bom, então vamos lá? Peço-lhes que peguem o livro de vocês e abram na página 6, certo? Para que possamos ler o texto e trabalhá-lo juntos. Bom, o texto argumentativo e as sequências argumentativas. A argumentação visa persuadir, convencer um interlocutor a respeito de algo de modo analítico e interpretativo, fazendo uso de argumentos fundamentados na realidade. Bom, então a argumentação ela é a base do texto argumentativo, certo? Em que será trabalhado um ponto de vista, certo? Esse ponto de vista será argumentado. Então, nós teremos a argumentação no texto argumentativo, que é a persuasão, certo? E nós também veremos as sequências argumentativas. Nós observaremos como elas funcionam em um texto, certo? Veremos também sobre a tese. E o que é a tese? Ela é importantíssima para o texto argumentativo. Por quê? Porque a tese nada mais é do que a opinião, a ideia, certo? O ponto de vista a ser trabalhado. E além disso, nós teremos estratégias de persuasão, certo? Que serão postas ao longo do texto. E quais são essas estratégias? Essas estratégias elas são trabalhadas e percebidas de uma maneira indireta. Quando o articulador, certo, aquele que ele vai escrever, argumentar, ele se usa de referências, certo? De referências para persuadir. Isso é uma estratégia de persuasão. E nós temos as premissas. E o que são as premissas? Na página 6 está uma pequena explicação sobre a premissa. A premissa ela é a proposta, certo? E ela vai propor uma linha de raciocínio, certo? Então, o articulador ele vai apresentar uma premissa. E o que é uma premissa? Ele vai argumentar de uma maneira lógica, seguindo um raciocínio. E você vai acompanhar esse raciocínio ao longo do texto, certo? Do articulador. Então, vamos ler um pouco sobre as sequências e os gêneros textuais argumentativos na página 6. Nas fotografias analisadas na abertura deste capítulo, cada participante utilizou diferentes recursos argumentativos para expor sua opinião, certo? A argumentação visa persuadir, convencer o interlocutor a respeito de algo de modo analítico e interpretativo, como nós acabamos de ver na citação que eu pus, citação do livro. Nos textos verbais, a sequência linguística argumentativa apresenta um discurso constituído com base em uma tese a ser defendida. O discurso é orientado em direção a determinadas conclusões e necessita, para isso, de estratégias de persuasão, que nós já conversamos sobre tese e as estratégias de persuasão, certo? Então, percebam que essa orientação da direção e para a conclusão, você vai encaminhar o seu texto, você vai escrever o seu texto argumentativo pensando, encaminhando para que o leitor ele vá o quê? Pré-estabelecendo que você concluirá aquilo, certo? Eu vou escrever sobre algo e eu vou o quê? Argumentando para que você vá entendendo como finalizará
como será essa conclusão, certo? Então, é todo um preparo, e esse preparo são as estratégias de persuasão. Você vai encaminhando o seu leitor ele vai ler e vai o que? Assimilar, vai assimilar que você tenha determinado posicionamento e que logo você vai concluir o seu texto de determinada forma, ou seja, vai fazer sentido ao final, vai enlaçar, certo? Vai ter uma conexão entre a sua argumentação, a sua tese e as suas estratégias, certo? O primeiro passo para persuadir o interlocutor é estabelecer um acordo inicial acerca das premissas sobre as quais a argumentação será construída. O segundo é vincular tais premissas ao ponto de vista defendido, certo? Então, o que é a premissa? Novamente, é a proposta que compõe um raciocínio e em que se baseia uma conclusão, certo? Então, você vai vincular a sua premissa ao seu ponto de vista. Então, elas devem estar em concordância para que haja uma coesão e coerência em seu texto, que nós já estudamos sobre os mecanismos da coesão, certo? Nós já estudamos sobre a coesão e a coerência, agora nós estamos vendo como funciona a questão da argumentação em um texto. Bom, aqui o livro ele vai trazer um texto, certo? E que vai fazer com que vocês observem em cada parágrafo essas questões, certo? Então, vamos partir, aqui vou partir para a leitura do que o livro diz, certo? Você pode notar que no página 7, você pode notar que no texto de Diana Corso, a argumentação se dá de modo subjetivo, pessoal e é ilustrada com experiências particulares e coletivas. Por que subjetivo? Porque é individual, ela está falando sobre as experiências dela, certo? E essa experiência vai servir como uma estratégia de persuasão. Na construção dessas ilustrações, mesmo que a autora utilize elementos que se assemelham à narrativa, tal recurso é empregado como intenção persuasiva, articulando-se às sequências argumentativas que constituem a composição textual, certo? As sequências textuais são os modos de organização que visam formar uma unidade textual coesa e coerente, e são homônimas dos tipos de texto. Portanto, assim como há um tipo de texto argumentativo, há sequências textuais argumentativas. No entanto, um texto pode ser híbrido, que significa que ele pode ser constituído de outros tipos, certo? Como, por exemplo, eu posso ter um texto argumentativo constituído por sequência narrativa, descritiva ou expositiva, certo? Então, as sequências textuais é a forma como vai se dar, certo? Tem a narração, a descrição, a exposição, a instrução, certo? E a argumentação. Então, observem essa questão. No texto, vocês vão observar que ela vai apresentar uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão, certo? E elas serão tomadas a partir de cada parágrafo. Então, vamos observar na página 8 essa questão, certo? Como está disposto. Temos na introdução o primeiro parágrafo, o que acontece no primeiro parágrafo? São apresentados os dados, certo? Retomada do contexto imigratório, exposição do ponto de vista inicial, os diferentes se estranham. No desenvolvimento, quais são os parágrafos que vão desenvolver, que vai ter o desenvolvimento do texto? Segundo, terceiro, quarto e quinto parágrafo, certo? Eles serão o desenvolvimento. E vejamos o que cada um trata.
Segundo parágrafo trata sobre a exemplificação com base na experiência pessoal, certo? Ou seja, aí vemos a subjetivação. Entre aspas, fui duplamente estrangeira. Aqui ela vai apresentar, certo? Uma forma de argumentação com base na exemplificação pessoal dela. Terceiro parágrafo. Ilustração com base na experiência coletiva. Todos conhecem esse sentimento de sentir-se estrangeiro. Ela traz uma nova argumentação. Primeiro, da experiência pessoal. Segundo, da experiência coletiva. E isso é levado em consideração por quê? Porque se nós nos identificamos, nós acabamos por concordar, certo? O quarto parágrafo. Ilustração com base em hipótese e constatação. Entre aspas, o fim desse desencontro deveria ocorrer no começo da vida adulta. Porém, o tempo nos faz estrangeiros à própria existência. Então, percebam que neste quarto parágrafo, ela vai estabelecer hipóteses e constatações, certo? E no quinto parágrafo, nós teremos uma relação lógica de causa e consequência entre os exemplos dados e o comportamento descrito nesse parágrafo, certo? Entre aspas, uma das formas mais simples de combater todo esse mal é encontrar outro para chamar de diferente, de inadequado. Então, observem como ela segue uma sequência. Na introdução, ela vai fazer a retomada do contexto. Em seguida, ela vai expor o ponto de vista dela, certo? O ponto de vista inicial. No desenvolvimento, ela vai por exemplificações pessoais, coletivas. Percebam como tem uma lógica, segue uma sequência. Primeiro, experiência pessoal. Segundo, experiência coletiva. Adiante, ela vai por ilustrações, certo? Ela vai começar a descrever com base em hipóteses e de constatações, certo? Ou seja, de conclusões. Por conseguinte, ela vai o quê? Ela vai estabelecer uma relação de causa e consequência. Percebam que ela já está chegando ao final do texto, ela já está estabelecendo a conclusão. E nisso ela já pôs ao leitor a posição dela e aonde ela quer chegar, certo? Ou seja, já foram estabelecidas as estratégias de persuasão, certo? A premissa já foi dada e a tese também. Ela só vai desenvolvendo de uma maneira lógica, certo? Coesa e coerente aquilo que ela quer comprovar, aquilo que ela quer que nós pensemos, certo? E no sexto parágrafo e último, que se encaixa com uma conclusão, nós teremos a recuperação do contexto da imigração, ou seja, ela vai recuperar o que ela já disse para reafirmá-lo, certo? E para levar o leitor a crer e a assumir outro comportamento, pois se formos todos diferentes, se ninguém é nativo, logo ninguém precisa sentir-se excluído. E, implicitamente, ninguém precisa discriminar e excluir. Então, percebam que ela fala sobre discriminação, sobre a questão do diferente, e ela vai encaminhando isso para que nós pensemos, para que nós possamos refletir, e ao final ela retoma tudo o que ela disse e ela vai o quê? Ela vai nos mostrar vai nos mostrar a conclusão dela, aonde ela quer que nós cheguemos, como ela quer que nós possamos concluir, certo? A ideia de que se ninguém precisa sentir-se excluído, implicitamente ninguém precisa discriminar e excluir. Então, ela vai falar sobre a discriminação e exclusão, de como essa sensação é uma sensação coletiva, certo?
E ao final, ela vai concluir como retoma o que ela já disse e nos diz: se todos se sentem assim, então não deveria haver a necessidade de discriminar e de excluir. Percebam como tem um raciocínio, certo? Uma linha lógica no que ela diz e como ela retoma o texto dela. E com base no que nós acabamos de estudar sobre as sequências argumentativas e sobre o texto argumentativo, proponho a vocês a atividade do livro da página 9 a 13. É isto e até a próxima aula.